Olá! Boa noite, povo amado, povo querido! Estamos aqui no terceiro dia da Semana do Idoso, onde nós estamos fazendo essa homenagem para os nossos queridos idosos, homenageando, fazendo o dia deles mais feliz. E hoje eu quero abrir essa live falando de um trecho de um livro que é os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Quando a gente fala de morrer, todo mundo assusta. Mas só que o que a gente precisa saber é que a gente tem um antídoto para esse sentimento. Qual é o antídoto? É você viver bem, você viver bem-humorado, você viver a positividade, você viver com alegria. Esse é o verdadeiro antídoto para que a gente possa ter, assim, afastar esse medo, afastar essas coisas que vêm na nossa cabeça. Nós temos que sermos felizes agora. Esse livro foi escrito, imagina, por uma cuidadora. E eu, como cuidadora, né? Como cuidadora que sou ainda, segui alguns exemplos, segui algumas situações dela. Ela é da Austrália e ela até escreveu esse livro. Ela tinha uma paciente que, quando ela foi acometida com uma doença, assim, quase terminal, ela percebeu que essa paciente dela, idosa, começou, assim, a viver uma alegria extrema. Aí ela chegou e perguntou para ela, né? Por que você é feliz? Aí essa paciente olhou para ela, deu risada, ela falou assim, porque a felicidade é uma escolha minha. E é uma escolha que tento fazer todos os dias. É fantástico, né? E a partir daí, ela passou a ter uma vida tranquila, uma vida feliz. E hoje, para completar a nossa noite, a gente está aqui com o Joel Borella, escritor, poeta, que também vai trazer muitas coisas, vai alegrar a nossa noite, vai fazer com que os nossos olhos se encham de alegria. Não sei não se não vai encher de lágrimas, porque eu não sei não garanto. Mas é isso aí, galera. O Joel Borella já está conosco. Eu vou chamar o Joel Borella para estar com a gente, para ele compor aqui essa live conosco e fazer a nossa noite mais feliz. Estamos aqui na expectativa. O Joel já está aqui. Joel? Tudo bem, Joel! Sônia? Como é que você Boa está? noite. Eu estou bem. Boa E você, noite. como é que está? Estou muito bem, ansioso aí pelo começo da live. Estava aqui ouvindo você, ouvindo o poema. Então, quero desejar para quem está hoje nos vendo, grande contribuição, grande discussão. Acho que é importante essa troca. O que eu posso trazer para vocês é um pouquinho daquilo que vocês também podem trazer para mim. E esse pouquinho a gente consegue fazer bastante coisa, contribuir muito e talvez afetá-los, emocioná-los e trazer contribuições para a vida, né? Trazer vida, né, Joel? É Com vida, certeza. né? E assim, Joel, eu sinceramente não tenho palavras para te agradecer por você abrir esse espaço na agenda para estar aqui nessa semana em homenagem aos idosos. Uma causa que eu sei que você também, né, enche os seus olhos, você Uhum. gosta, né? E você abraça essa causa também. Então, nada melhor que a gente estar com uma pessoa, né, que, assim, gosta das mesmas coisas, falam das mesmas coisas, enfim, e dá brilho nos olhos. Muito obrigada, gratidão eterna, Joel. E aí já tem um povo aqui com a gente, tem a Sônia Pop, a Regina, a Valéria, a Jacira já está aqui, o Marcelo Silva também. E eu gostaria, Joel, que você se apresentasse aí para a nossa audiência. Então, primeiramente, uma boa noite de novo para todo mundo. Como a Sônia disse, satisfação estar com vocês, é uma honra aqui estar com vocês. Agradeço muito o convite da Sônia, que veio por meio do intermédio da Evelyn, que foi uma estudante que eu pude ter a possibilidade de contribuir com a formação em psicologia, minha formação em psicologia. E a minha trajetória com a velhice já vem de muito tempo, né? Desde a minha graduação. Então, desde 2006, eu venho atuando, trabalhando, escrevendo e pensando
sobre a velhice. Então, em 2006, quando eu comecei um projeto social de memórias dentro de um centro de convivência do idoso, buscando essas narrativas, ouvindo essas narrativas para construir e reconstruir a história de vida dos velhos, dos idosos. E aí continuei esse processo no mestrado, então fiz um trabalho no mestrado pensando contar, então o meu mestrado tem o título de Quem conta um conto aumenta um ponto, e a memória coletiva a partir da música que fez parte desse meu livro, a música como ensino da memória dos idosos, e também trabalhei a consciência política dentro das 7 dimensões do Salvador Sandoval, da psicologia política, como a velhice e a juventude trabalhava a questão da consciência política. Ou seja, a velhice já vem me acompanhando há muito tempo, a análise que eu tenho da velhice eu já faço há algum tempo, e já vem me encantando, me encontrando, me desencontrando com as questões da velhice, até pelo fato de eu ser mestre e doutor em psicologia social, né? Então isso é o meu campo também de estudo. Mas além disso, a poesia me auxilia a pensar a velhice com outros olhos, não só os olhos analíticos e teóricos do que a psicologia social, a psicologia política vem me dar, mas também com leveza, trazendo a poesia como uma forma de tocar aquilo que muitas vezes a teoria não consegue chegar. Eu acho que é um pouco disso. Sensacional. Doutor Joel Varela veio acrescentar muito para a gente. E, Joel, me conta uma coisa, né? Assim, é uma curiosidade que eu tenho, né? Como você desenvolveu esse trabalho, né? Você teve alguma experiência, assim, fantástica nessa área que você trouxe para a sua vida, que ficou marcada, que foi um marco, que ficou memorável? Bom, são várias narrativas, né, Sônia? Eu tive contato com muitas velhices, né? Mas uma coisa que muito me marcou, uma das coisas que me marcaram, quando eu fiz o meu trabalho de mestrado, eu selecionei as músicas que fizeram mais sucesso na década de 60. Então, há algumas músicas entre 60 e 75. E aí, as pessoas idosas que trabalhavam comigo nesse projeto, elas teriam entre 65 a 80 anos, mais ou menos. E uma das músicas que mais marcaram é a música do Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores, e que eles rememoraram, né, e com muito ardor, muito peso sobre a ditadura militar. Então, alguns sofreram na ditadura militar, alguns perderam entes queridos na ditadura militar, e alguns foram torturados na ditadura militar. Isso foi muito chocante para o meu trabalho e tomou grande parte da minha escrita, pensando a questão da velhice e da memória da ditadura militar no Brasil, que foi de 64 a 85, e o quanto que isso impactou, e eles já com 80, 90 anos lembravam disso com muita dor, muito peso, né? E o quanto que a memória os fez relembrar coisas, discutir coisas com os seus pares, porque muitas vezes nós entendemos que as memórias ficam muito canalizadas como saudosistas, né? E a memória hoje, quando ela é compartilhada, ela pode produzir muita potência de vida, ela pode produzir manutenção da vida, pode produzir novas velhices, né? A gente precisa dar espaço para a narrativa, porque na narrativa a gente consegue construir novos velhos, construir novas pessoas, porque os velhos não são só memórias, os velhos são o que a gente consegue ser, mas no tempo deles. E, de certa forma, a sociedade, como é tão acelerada, muitas vezes não dá tempo para o velho exercer a sua vida, a sua pessoalidade, a sua humanidade, no tempo que lhes cabe, no tempo de construção da vida, ou seja, no tempo que ele tem disponível e o tempo que ele tem a sua dificuldade de fazer coisas num tempo menor do que a gente, né? Então, hoje, trabalhar a velhice é realmente uma resistência, um enfrentamento, e por isso que eu continuo nesse processo, porque é importante, sim, a gente pensar a velhice de hoje e também pensar as nossas velhices. Então, o que me marcou muito, além das narrativas, foi essa construção que eles fizeram muito vívida da ditadura militar e também o quanto que eles dividiram isso com os grupos, né? Eu fiz grupos em instituição de longa permanência e grupos
em bailes à saudade. E essa divisão fizeram com que eles compartilhassem essas memórias, e muitos idosos e idosas que estavam lá se emocionaram, se potencializaram e reviveram esse processo, e a gente conseguiu fazer boas discussões e também bons processos de cura, né? Eu digo processos de cura porque lembrar também possibilita esquecer. Só dá para esquecer se a gente lembrar e repensar aquilo que a gente passou, aquilo que a gente sofreu, aquilo que a gente tem enquanto pesar na nossa vida. Então, uma das coisas que me marcaram muito no processo de construção do meu mestrado foi a ditadura militar. Isso também apareceu muito na minha construção do doutorado. Mas, enfim, são várias histórias que eu vivenciei dentro meu trabalho com a velhice desde 2006, e não posso deixar também de notar o quão importantes são os velhos na minha vida pessoal, né, o quanto são importantes aqueles velhos que ficavam na frente das casas com suas cadeiras, assistindo as crianças brincarem, é como se fosse uma aldeia, né? O quanto que a gente respeitava os mais velhos, escutava os mais velhos, o quanto que as redes sociais não existiam, e a gente tinha rede social na fala dos mais velhos, rememorando aquele lugar. A gente brinca, e os meus amigos, quando os mais velhos diziam que aqui era tudo mato, né? E fazer uma andança com os velhos na cidade é rememorar a cidade, rememorar as estruturas. Então, me lembro muito bem o quanto que a velhice também me construiu enquanto pessoa. Olha, Joel, é muito bom isso, né? E eu penso da mesma forma, né? Eu sinto falta disso, e como a gente sente falta disso, imagine eles, né? Então, Uhum. hoje, assim, trabalhando nessa área, trabalhando, né, diretamente com os idosos, então a gente vê que eles sentem falta disso. E eu não sei, Borella, você pode até me afirmar isso, né? Eu vejo assim de uma forma tão assertiva que hoje eles olham assim para a sociedade como um todo com aquele olhar saudoso, né? E de repente eu acredito que eles até acessem uma memória, né? Que eles fiquem tristes, que nem eu falo, eles acessam uma memória, mas o importante é que eles não fiquem lá. Porém, eu acredito que como eles sentem essa falta, né? Essa falta de sentar na calçada, ver os netos brincar, olhar no olho do outro, né? A ter aquele toque, voltar, enfim, né? Ter as coisas que tinham antes. Eu acredito que, assim, você como psicólogo também, você vai poder me corrigir. Isso também desencadeia, né? Uma depressão neles. Você acredita nisso? Olha, eu acho que uma coisa importante, Sônia, você traz um pouco disso, é pensar como a sociedade trata os nossos velhos, né? Como a sociedade trata os nossos idosos. A sociedade, como eu disse, ela tem um processo muito fast, muito imediata, muito acelerado. E eu fico pensando, e aí é uma pergunta para vocês, quando que vocês param para ouvir os velhos? Quando vocês param para dar atenção para a velhice, dar atenção para os idosos? Os idosos acabam se tornando um peso, um pária para a sociedade, pelo fato deles não mais circularem nessa engrenagem social que de certa forma, nos assume e nos consome, né? Então, a sociedade consumiu esses velhos até o ponto que eles não eram mais necessários e, de certa forma, eles são descartados, né? Então, uma coisa que eu atuo é que existem novas velhices, existem novas formas de pensar a velhice. Mas a gente tem que pensar qual que é a estrutura que a sociedade dá para que esses velhos continuem dentro da engrenagem. Só como consumidores de cosméticos, de estética, de viagens. Não, os velhos podem fazer as mesmas coisas que nós, mas que no tempo deles. E sim, imagine você trabalhando 50 anos num chão de fábrica, você aposenta, como que o seu corpo vai ficar? Como que a sua saúde mental vai ficar quando você deixa de atuar nesse campo que sempre fez, a rotina de acordar,
ir para o trabalho e durante 50 anos fazer esse processo. Então, se a gente não trabalhar as nossas aposentadorias, trabalhar o nosso envelhecimento, para a nossa saúde mental, isso pode sim causar um déficit, pode sim causar uma falta de resistência sobre a vida. Então, é importante sim, Sônia, você coloca muito bem, nós olharmos para os nossos velhos, olharmos para os nossos idosos e entendê-los, né? Quanto tempo você permite, quanto tempo você se permite a estar com pessoas mais velhas, escutar e ter esse processo de retorno, essa reciprocidade, esse processo empático, né? Então, você, quanto tempo você fica sem celular? Porque os mais velhos, a maioria deles, tem dificuldade de acessar as redes sociais, tem dificuldade de ter um aparelho, um smartphone. Imagina uma mão que trabalhou na roça durante 40 anos, como que ele vai ter um toque fino para um smartphone? E aí vocês, mais novos, incluindo nós, né, nós temos essa habilidade do smartphone, temos as nossas dificuldades também, claro, mas qual que é o tempo que você deixa o celular de lado e escuta um velho, conversa com o velho, sem televisão, sem um smartphone, sem algo que atrapalhe essa escuta? A nossa escuta é uma escuta para responder ou uma escuta para escutar? Porque muitas pessoas escutam para poder responder ou escutam para esperar a vez de falar. A ideia de uma conversa saudável é onde você realmente escuta empaticamente o outro, sensivelmente o outro, e faz uma troca, né? Então, os mais velhos hoje, eles acabam ocupando a praça e a gente tem pouca, a juventude tem pouca disponibilidade para dar esse espaço para esses mais velhos, e isso vai gerando, sim, um afastamento, uma marginalização do mais velho. Então, o que a gente sempre, quando eu sempre pergunto, às vezes em sala de aula eu pergunto para os estudantes, o que que um velho, uma pessoa velha, ela pode oferecer para a sociedade? As pessoas sempre 90% responde que são as memórias. Ok, memória é muito importante, isso nos ensina, essa experiência também nos ensina, mas o que eu fico pensando é, o velho pode oferecer tudo, só que no tempo dele, da forma dele. E quanto tempo os mais jovens permite que esse velho atue na sociedade? Então é importante sim a gente pensar que a velhice precisa ser olhada. Nós temos um aumento grande de taxa de suicídio dos mais velhos, a taxa de contaminação pelo HIV dos mais velhos, a taxa de depressão dos mais velhos. Então, é uma parte importante da sociedade. Se a gente continuar nesse processo até 2025, a pirâmide vai mudar, a gente vai ter mais velhos do que pessoas nascendo no país, e se a gente não olhar para políticas públicas que oferecem a velhice, uma velhice saudável, que faça parte da engrenagem social, provavelmente a gente vai ter um acúmulo aí não só do adoecimento da saúde mental dos mais velhos, mas também o aumento da taxa de suicídio, e isso é um compromisso não só dos velhos, mas é um compromisso nosso. É um compromisso nosso fazer com que os mais velhos façam parte das políticas públicas e façam parte dessa engrenagem social no tempo deles, mas que eles façam parte. Eu acho que é muito importante isso. Exatamente. Noel, eu não sei se você. É que a gente, assim, eu não tive, eu acho que muito tempo, né? De passar para você a questão do meu projeto, né? Que eu Uhum. estou lançando agora. E eu sempre falo, as pessoas meio que assustam, né? Eu falo assim que o meu projeto ele é vida digna na terceira idade, humanizando o amor no cuidado com o idoso através da formação. Uhum. Vem muito de encontro com o que você está falando para a gente hoje. Por quê? Porque eu falo assim, o meu projeto, nesse momento agora, não é o idoso, né? As pessoas meio que assustam. Por quê, Joel? Porque nesse primeiro momento, né, é cuidar dos seus familiares, da sociedade como um todo e dos profissionais. Por quê? Eu cuidando dos profissionais, eu cuidando dos familiares, cuidando da sociedade, atendimento ao público, enfim. Diretamente, nós vamos atingi-los. Por quê? Porque eu acredito que eles deixam de ter por conta desse cuidado, por conta desse respeito. Então, eu falei que no momento agora é trabalhar as pessoas que têm o contato com o idoso para poder tratá-los com mais respeito, com mais dignidade,
para que as pessoas voltem o seu olhar, né, diferenciado, aquele olhar com mais respeito, aquele olhar com mais amor. Eu sempre digo, né, eu sou assim embaixadora do amor. Eu falo que o amor para mim ele me move, né, em todas as áreas da minha vida. Então eu falo, né, amar, né? Você não é obrigado a amar, né? Você ama quem você quer, né? Embora o amor é uma coisa tão boa, o amor nos dá vida, o amor nos move, mas eu digo assim que o respeito ele é essencial, o respeito para com todos, né? Falando agora assim propriamente do idoso, falando, né? Então resgatar esse respeito, que nem sempre nas palestras que eu vou digo, amar, você não precisa amar, embora seja bom, né? Mas o respeito ele cabe em qualquer lugar, né? Em qualquer circunstância. Então eu vejo que falta muito isso. O projeto ele foi até fundado por conta disso também, uma das causas. Que nem a gente chega numa lotérica, você chega num ônibus, você chega num determinado lugar, o que você encontra, né? Às vezes, é lógico, né, Joel, que a gente não generaliza isso, mas você chega no local, que nem eu presencio muito isso, as pessoas meio que torcem o bico, sabe? Torcem a cara, né? Sendo que ele está ali, ele está fazendo... E outra coisa, o idoso, às vezes, ele chega ali numa fila do banco, numa fila do lotérico, numa fila do mercado, independente de onde que seja, a gente não sabe qual é a condição que ele chegou lá. Tem idosos, Joel, que ele sai da quimioterapia e vai direto pagar uma conta porque não tem quem faça para ele, né? E chega ali na fila, ele recebe, às vezes, um desaforo, e às vezes ele está, assim, ele vai naquela expectativa, às vezes, de receber nem que se for um olhar amoroso, né? Então eu vejo que é algo que precisa ser resgatado mesmo. A gente vai trabalhar com toda a força, com toda a coragem, com todo o empenho, para que a gente possa mudar sim essa realidade. E eu sempre digo e vejo que é super importante. O quê? Eu não posso, né, mudar o mundo todo, mas eu posso mudar aquele que está do meu lado, pelo menos tentar. Você concorda, Joel? Então eu não vou fazer nada no mundo todo, né? Embora a nossa mensagem, que nem a gente está aqui numa live, ela atinge, né, o mundo todo. Mas a gente tem eu tenho essa visão. Mesmo que eu não consiga fazer para o mundo todo, mas eu posso fazer para aquele que está do meu lado, né? E aí a gente vai fazendo e formando uma corrente do bem, né? Você não acha válido isso, Joel? Além de ser válido, eu acho que é uma proposta importante, não só projeto com os idosos, mas um projeto de sociedade, né? A gente precisa ter uma sociedade na qual as pessoas possam se respeitar e principalmente ter o processo da empatia, né? O que eu fico pensando, Sônia, eu acho que é importante, até pelo aquilo que você traz, é que existe uma construção social da velhice que coloca, então, a velhice em algo que a gente tem um pouco de asco, algo que a gente quer distância, né? Então, as pessoas vão, com o tempo, elas vão tentando manter um corpo, manter uma pele, manter um cabelo, manter uma performance de jovem. Então, nós cultuamos a jovialidade. Se você perguntar para uma pessoa mais velha, uma pessoa de 70 anos, se ela é velha, a maioria delas vão dizer que não, eu não sou velho, o velho é o outro, é aquele que está pior do que eu, aquele que está na cadeira de roda, aquele que está acamado, enfim. Então a gente afasta a velhice, a gente coloca a velhice sempre mais longe da gente. Esse tipo de construção é uma forma de construção que nos faz olhar para a velhice com algo que não me faz bem, com algo que não tem tanto amor, com algo que não tem tantos sentimentos bons, né? E uma das coisas que eu acho que é importante é ressignificar o processo da velhice. A Elizabeth Mercadante, que foi uma das minhas bancas no mestrado, ela diz muito isso, né? Ressignificar o processo da velhice. Se a gente não ressignificar o processo da velhice, as pessoas ainda vão continuar cultuando a jovialidade, e você pode perceber nas redes sociais quantas pessoas hoje utilizam as redes sociais como um merchandising, como algo
de marketing, tentando fazer com que na sua cabeça você acredite que a vida boa é aquilo. Tem que ter um corpo perfeito, tem que viver muito bem, tem que tomar limão com água morna de manhã, com cúrcuma, tem que tomar própolis, tem que comer batata doce, tem que tomar 10 minutos de sol por dia, tem que ir na academia, tem que fazer meditação, tem que fazer yoga e tem que dormir 8 horas por dia. E aí a gente vai entrando num processo que a gente acredita que nós não somos capazes, e isso gera frustração, de viver esse tipo de vida. Porque as pessoas estão dizendo, essa é a vida saudável, esse é o caminho que você precisa seguir. E o que a gente faz? Acredita nisso. E a gente se sente muito mal porque a gente não consegue fazer. A gente não consegue dar conta disso. Por quê? Porque a gente não é pago para isso. A gente não trabalha com merchan, a gente não trabalha com merchandise. A gente tem que trabalhar 8 ou 9 horas por dia, a gente tem filhos para criar, a gente tem esposa, a gente tem marido, a gente tem uma casa, a gente tem transporte público. Então, é incansável, é uma coisa inalcançável e é uma coisa cansável. É inalcançável a gente conseguir ter esse tipo de vida, mas é o tipo de vida que nos é vendida. E a gente compra isso porque a nossa subjetividade, de certa forma, ela é aliciada por uma sociedade que nos mantém sempre consumindo. Porque é esse tipo de vida que a gente gostaria de ter. É essa vida saudável que a gente gostaria de ter. E aí, se a gente cultua tanto a jovialidade, cultua tanto a juventude, a gente tem um processo oposto da velhice. E aí a gente tem que fazer o quê, então? Fazer enfrentamento. Criar a possibilidade do velho ter discurso, ter narrativa. O velho precisa ter voz para dizer, olha, a velhice tem isso, tem aquilo, que realmente dói, que é aquilo que machuca, como também tem na juventude, mas, ao mesmo tempo, a velhice me faz ter isso, ter aquilo e ter aquilo. Então, eu acho que uma coisa importante, nós somos jovens aqui, não tão jovens como a sociedade gostaria que fôssemos, mas nós somos jovens, que seria interessante também dar voz para os velhos. Se você colocar no Google, faz essa estratégia. Se você colocar no Google idoso e colocar imagens, aparece um tipo de imagem. Se você colocar velho, e vocês percebem que eu uso muito a palavra velho como uma forma de resistência, de enfrentamento, até de militância, se você colocar velho no Google e coloca imagens, você vê as imagens. Faça essa comparação simples do que a sociedade vê como idoso do que a sociedade vê como velho. Então, velho é o descartável, é aquilo que não presta mais. E idoso foi uma nomenclatura criada, isso são de vários anos de estudos, é uma nomenclatura criada para fazer o velho produzir e se manter consumindo. Que é, você colocar idoso no Google, você vê velho malhando, você vê velho com cabelinho branco, passeando com o cachorro, viajando. Mas esse é o velho que nós temos? É o velho da favela? É o velho da periferia? É o velho que ganha o salário mínimo de aposentadoria? Não é. A gente está falseando a velhice para que a velhice se aproxime daquilo que é ideal da sociedade, que é a juventude, que é uma velhice com juventude. Mas não é a realidade. O Brasil tem muita desigualdade social. O Brasil é um país muito desigual. E se a gente não olhar isso, por isso que eu falo muito da questão das políticas públicas, se a gente não olhar o processo das políticas públicas, esse velho que a gente entende que precisa ter voz, que precisa ter uma narrativa, que precisa aparecer, que precisa ser deixado de ser olhado como marginal, ele não aparece. Ele é colocado ainda por nós de lado. Então, acho que o trabalho que você faz, Sônia, ele é muito importante, porque além do amor, eu acho que além do amor que a gente precisa ter com a humanidade, a gente precisa ter o respeito, o processo empático, é dar voz para os velhos, para ele dizer o que eles realmente querem. Claro, tem Estatuto do Idoso, tem várias associações de idosos, de velhos no Brasil, eu acho que são muito importantes, porque a gente precisa dar espaço para escutar. A gente precisa dar espaço para o velho participar do plano diretor, para ele dizer o que a sociedade precisa. A cidade precisa para ele, a sociedade precisa para ele viver bem. Né? Não dá para cobrar de um velho que ganha um salário mínimo de aposentadoria, que gasta 30% em remédio, 30%
em aluguel e mais o restante em alimentos, como que ele vai conseguir ter uma vida altiva, uma vida de viagens, de passeio, de academia, se ele não consegue pagar as contas? Tem que voltar a trabalhar com 65 anos, 70 anos, para dar conta daquilo que a sociedade muitas vezes não dá conta pelo fato dele ser velho. Então, além do amor, eu acho que o amor realmente salva, o amor é uma proposta, o amor é um caminho, eu acredito muito, a gente não consegue ensinar outras pessoas, o amor ensina, a gente só ama, né? E o amor tem a potência de ensinar. Mas eu acho que além disso, além de amar, a gente precisa também produzir espaços aos quais a política pública, então a gente tem que sim olhar para a política e para a política pública, mas também possibilitar com que os velhos emerjam. E o velho real, o velho que é do Brasil, o velho que realmente existe, né? Quando pessoas pobres são velhas, a gente chama de velho. Quando as pessoas pobres são classe média alta, a gente chama de senhor. Então há um pejorativo aí, né? Senhor é para quem teve uma vida economicamente satisfatória e consegue manter economia satisfatória quando é velho, quando já está idoso. E esse é chamado senhor. Mas quando é velho, é porque é pobre, é porque é negro, é porque é da periferia. E não, a gente precisa estreitar essa relação. E aí parte de um processo não só da psicologia, mas de outras abordagens e outras profissões que auxiliem a dar voz e a colocar esses velhos para circular, colocar esses velhos para serem altivos, para colocar esses velhos para ter espaço dentro das mídias, para ter espaço dentro da sociedade. Né? O que a gente acaba encontrando é a sociedade percebe que o velho tem uma aposentadoria e ele quer e a sociedade leva de maneira subjetiva a esses velhos gastar esse dinheiro, né? Mas não, o velho tem muita coisa para produzir, muita coisa para trazer para a gente. Então, o amor é importantíssimo. Eu acho que o amor é o caminho. Eu também acredito muito nisso, Sônia, que o amor é um caminho que possibilita a gente se conhecer mais, a gente fazer as nossas mudanças internas, porque fazendo as nossas mudanças internas, a gente consegue fazer mais luz, e fazendo mais luz, a gente produz possibilidade do outro também entender que é importante mudar, né? E se a gente conseguir fazer isso de maneira empática, com uma escuta sensível e produzir no outro também essa potência de vida, eu estou parafraseando Spinoza, se a gente produzir isso no outro, o amor realmente pode ser um caminho que salva. Eu não, pode ser não. Eu acredito que o amor é um caminho que salva, né? Para isso, a juventude precisa se levantar, mas principalmente a gente tem que fazer levantar os mais velhos dentro dessa proposta de que eles fazem parte, sim, da sociedade, eles não devem ser marginalizados e que eles devem, sim, trazer o melhor deles, e o melhor deles é muita coisa que me faz, me aquece o coração, me faz aprender e que realmente produz dentro da sociedade, sem essa questão festa, essa questão rápida, imediatista, né? O velho ele tem muita coisa para produzir. Temos que dar tempo para eles e temos que fazê-los terem voz, que eu acho que é o mais importante naquilo que você traz. Exatamente. Nossa, assim, eu confesso, Joel, que eu estou um pouco emocionada, né? Porque é uma reflexão assim que me impactou muito, né? Eu fiquei até sem palavras agora. Mas vamos lá. É bem isso mesmo, é bem por aí. Eu vejo que o nosso trabalho, né, voltado exatamente a resgatar essa dignidade e buscando, pegando um gancho aí, né? Como você falou da mídia, ainda ontem, na live de ontem, eu comentava com a Fátima, né, e falava, né, não que isso não tenha que ter, né? Eu fiz uma comparação assim, quero que vocês me entendam, né? A gente fala que nem, por exemplo, dia 8 de março, né, Dia das Mulheres. Eu acredito que as mulheres têm que ser lembradas mesmo, têm que ser homenageadas. Acredito, tem que ter mesmo. Joel, amanhã é Dia Nacional do Idoso. Você não vê nenhuma movimentação. Né? Isso Uhum. dói em mim, isso dói, né? Você não vê nenhuma movimentação. É lógico que tem
alguma emissora, ou, né, que faz alguma coisa ou outra ali, mas uma coisa bem isolada, você não vê esse barulho, né? Tanto é que a minha ideia esse ano era fazer algo, né? Fazer uma caminhada, ou fazer alguma coisa, um barulho mesmo, né? Mas por Sim. conta da pandemia, né, fiquei um pouco limitada, mas isso não me impediu de fazer algo, né? Então, de repente, a gente não conhece os propósitos, de repente, a questão da semana do idoso pode chegar, né? Até mais a gente não pode imaginar, mas estamos aí fazendo essa semana da homenagem, e isso é algo que me entristece um pouco, né? Essa questão aí de deixar apagados, né? Não fazer essa movimentação, mas é tudo decorrente do que você acabou de partilhar com a gente aqui. Então, isso é fato, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente consegue fazer, então a gente vai fazer. Vai levando o amor, vai levando aí a alegria, a positividade, até mesmo para que esses velhos, né, que, do jeito que você fala, assim, que vivem nessa situação precária, a gente levando também a positividade, a alegria, a esperança, você vê que eles, assim, eles renascem, né? Eles renascem, porque eles estão lá, eles estão naquela situação de que já, né, de extrema pobreza, e o que eles esperam é alguém para abraçá-los, alguém para ouvi-los, alguém para estar perto, alguém para acolhê-los, né? Uhum. Então, é esse o nosso papel. A gente tem que fazer. Eu falei, é, é, eu tenho uma frase, Joel, eu falei numa palestra uma vez, que se as pessoas perguntassem para mim, né, Sônia, pelo que você morreria hoje, né? E eu respondi, eu morreria por essa causa, né? Que essa causa me move, essa causa me faz ir além. E assim, falando do amor, Joel, eu tenho uma frase aqui, eu quero ver se você reconhece essa frase, né? Amor, a possibilidade de construir uma potência coletiva na vida. Você conhece essa frase? Já ouvi falar, mas qual que é o autor? Olha, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, eu acredito que deve ser um tal aí de Joel Vorella. Então, imagina. E eu acredito muito nisso, viu, Sônia? Realmente o amor é uma potência na vida mesmo, né? É que você estava falando, eu estava lembrando, né? No meu trabalho de TCC eu também fiz com a velhice, né? Eu fiz oficina de música com os idosos, e aí a gente fez dez encontros com música, e era uma coisa muito bacana, assim. Então eu ia uma vez por semana, eu me encontrava das 2 da tarde às 4 da tarde, para escutar música, e das músicas a gente ia conversando. Isso num grupo de 10, 12 velhos, velhos e velhas, né? Uma das coisas que eles falavam é que o rádio já não toca mais aquilo que eles gostam de ouvir. Mas, claro, o velho também tem que fazer parte desse mundo, tem que fazer parte dessa época, tem que, de certa forma, escutar, mas assim, não se toca as músicas antigas. Eles falavam, eu gostaria que tocava as músicas antigas. Então, chegou um momento, toda vez que eu ia, eu chamava eles para participar. Pessoal, chegou a hora da música, vocês querem participar, fiquem à vontade. Chegou no momento, depois da quarta, quinta vez que eu já estava indo no campo para fazer o trabalho de campo, que eu não precisava chamar. Eu chegava 2 horas, já estavam no grupo. E aí era muito bacana que a música movimentava eles. Tinha alguns cadeirantes que dançavam na cadeira, outros dançavam no círculo, e eles eram vistos como pessoas, esse aí não anda direito, esse aí não se movimenta direito. E com as músicas eles se movimentavam. Era o momento deles, né? E aí eu via que esse espaço, essa vibração da música, essa vibração que trazia uma coletividade entre eles, entre as falas deles, entre as memórias deles, deixava eles mais ativos, deixava eles mais vivos. E isso, claro, a gente pode pensar pela psicologia, mas a gente também pode pensar o quanto que as relações, quando são empáticas, quando as relações vibram muito bem, positivamente, as pessoas sim, elas podem sentir isso.
Então, pessoas positivas, vibrando como você vibra, né? Esse sorriso bonito que você tem, essa alegria que você tem, faz as outras pessoas vibrarem. Então, amor, sim, é uma potência coletiva. Se a gente utilizar o amor como uma ferramenta de sentimento, de sentido, a gente pode sim fazer as pessoas sentirem a nossa vibração. Eu não consigo mudar o outro. Mas se eu conseguir levar a luz para o outro tem a oportunidade de mudar. Então, dentro da psicologia, eu trabalho com um autor, que é o Carl Rogers, da psicologia humanista, na abordagem centrada na pessoa, que ele fala: quanto mais eu mudo, quanto mais eu me atualizo, quanto mais eu me ressignifico, mais perto do outro eu consigo estar. E mais escuta sensível, e mais autêntico, e mais próximo do outro eu consigo estar. Ou seja, quanto mais eu me vejo, quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu evoluo nas minhas questões, mais próximo do outro eu consigo estar. Aí ele tem uma frase muito linda que ele diz que, no último livro, que é Um Jeito de Ser, que ele fala que ele foi amadurecendo tanto com o tempo e sendo tão genuíno, tão autêntico na vida, né, se ressignificando, olhando para ele, que quando ele se tornou mais velho, quando ele sentia coisas boas, ele sorria muito. E quando ele sentia coisas ruins, ele chorava muito. Mas ele não, ele entendeu que o sentimento levava essa potência, que o sentimento é a potência, que o amor é a potência. Ele deixou de querer pintar as cores do sol. Então, quando ele viu um pôr do sol, ele deixou de ficar olhando para a cor. Ah, poderia ser mais alaranjado, mais avermelhado. Quando ele aceitou o pôr do sol como ele era, ele viu o pôr do sol como realmente é. E viu o pôr do sol como ele se tornou. Então, é importante, sim, essa vibração de luz, essa vibração de amor que a gente pode ter com as pessoas. Realmente, o amor salva. Parece algo de palavras motivacionais, mas eu digo isso por conta própria, eu digo isso da minha evolução quanto com amor. Ele desperta, me desperta e desperta também nas pessoas. O amor é um caminho, é a possibilidade. E se a gente caminhar pelo amor, a gente consegue fazer várias coisas que eu estou falando aqui, de política pública, da voz para os mais velhos, e de produzir um espaço social no qual os velhos também façam parte, e não só sejam lembrados no dia do idoso. Eu acho que é importante a Semana do Idoso, é importante fazer esse trabalho que está fazendo, mas entender que não só, como você falou, Dia das Mulheres, né, olhar isso também com a militância, com a possibilidade de olhar esses velhos e potencializar eles na vida, né? Eu sempre digo assim, Joel, a gente faz uma ação, né? Que nem a ação do dia 1º de outubro, Dia do Idoso, né? Eu falo que a ação, ela é dessa forma. Você vai, você move uma ação. E essa ação dure o ano todo. Para que quando chegar lá, dia 1º de outubro de 2021, a gente possa se renovar e fazer uma outra ação. Que aí é uma forma da gente estar fazendo o ano todo, né? Eu tenho uma perguntinha aqui, só para não perder a linha do raciocínio aqui. A Sônia Pop, ela é do Conselho Municipal de Idoso. E o que você acabou de relatar para a gente agora, ela quer saber se foi dentro de uma ILPI ou não. De uma ILPI, instituição de nova permanência? ILPI, tá. Isso, então, isso. No primeiro trabalho do TCC, foi no CCI, né, no Centro de Convivência do Idoso, que aí sim eram pessoas mais velhas que tinham salário mínimo de aposentadoria, não tinha casa para morar, e aí eram selecionados lá pela prefeitura e tinha lá um quarto, sala, um quarto e sala, cozinha, quarto e banheiro. Eles moravam como se fosse uma aldeia, né? E tinha um cuidador específico. E aí, no trabalho de mestrado, parte da minha coleta de campo, né, meu trabalho de campo, foi numa ILPI, uma instituição de nova permanência, que é o asilo que falava antigamente, e uma outra parte foi em Baile da Saudade, que eu queria fazer uma conexão de que será que esses velhos que têm contato com a música, que são mais ativos, que não estão sendo só cuidados pelo corpo, que muitas vezes em EPIs as pessoas só cuidam do corpo e não cuidam da questão mental, da subjetividade, né? Se eles memoram mais e se a memória consegue fazer uma potência de vida com eles.
E aí, no doutorado, eu fiz grupos de velhos, fiz grupos de pessoas até mais jovens, até 30 anos, e depois eu fiz uma mistura dos dois para entender a consciência política. Então, o meu trabalho foi na graduação, no TCC, no CCI, no Centro de Convivência do Idoso, e no mestrado eu fiz uma instrução longa permanência. Entendi. Ah, é sensacional. Joel, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal aqui. Pessoal, não vai embora não, tá? Daqui a pouquinho eu já vou ler aqui, porque tem umas perguntinhas aqui, Joel, para gente, tá? Não vai embora não, pessoal, que eu fiz a pergunta da Sônia aqui, porque era a pergunta que cabia ali no momento, né? Mas tem várias perguntas aqui. Joel, eu queria pegar um gancho, né? Você falando ali, voltando um pouquinho, né? Da questão da potência do amor, eu gostaria de relatar, né? Algo que acontece sempre isso, né? Mas assim, de uma forma assim, muito recente a que aconteceu. Eu tenho um paciente que ele tem Parkinson, né? E eu saí, segunda-feira passada, eu faço plantão, né, cuido dele de sábado para domingo, de domingo para segunda, e na segunda-feira é o dia que ele fica mais triste, porque ele vai ficar a semana inteira sem me ver. E na hora que eu chego, eu falo para ele assim: boa noite, meu querido. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu te amo, viu? Ele tem, assim, então, como ele é portador do Parkinson, então ele fica um pouquinho travado, né? E parece mágico, né? Na hora que eu falo, só para não esquecer, eu te amo, viu? Parece que acende uma luz, assim, Joel. Né? E é aquilo, assim, me deixa, sabe, encantada. E na segunda-feira, agora, eu estava saindo e eu vi que ele estava um pouco travado ali. Aí eu olhei para ele e falei assim: não pode abraçar, não pode beijar, né? Aí eu saí, virei e falei assim para ele: um beijo, meu querido, eu te amo. Joel, assim, foi inexplicável, né? Então, como ele é o Parkinson, ele fica com as mãos, com os dedos todo atrofiados, né? Joel, ele com os dedos atrofiados, eu mandei um beijo para ele pegou os dedos atrofiados e fez assim, mandou um beijo para mim. Aquilo acabou comigo, né? Eu saí de lá, assim, não chorei na frente dele, mas saí assim, chorando na escada. Então, você percebe, né, que o amor é que motiva, o amor é que dá vida. E ele, assim, ele se renova. Porque eu sou uma pessoa que eu chego, eu converso com ele. Quando eu vejo que ele está para baixo, porque eu penso assim, Joel, a gente como cuidador, chegando lá para cuidar do paciente, e ele está triste por algum momento, a gente tem que validar aquela tristeza. A gente tem que deixar ele viver aquele momento. Mas como cuidador, a gente só não pode permanecer, não pode deixar que ele permaneça ali, né? Então é o momento dele, é o momento que ele está ali, né, sofrendo por alguma coisa. Aí você valida o sofrimento dele, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Muitas vezes eles não querem falar, mas o senhor não quer falar, não tem problema, mas você está ali, você segura na mão, você tem um toque, né? E aí você viu que passou um tempo, aí você já vai dando vida. Aí eu vou para a bela música, né? Tem um rádio no quarto dele. Aí eu falo, mas eu tô querendo ouvir uma música, aí eu coloco uma música daquelas antigas. Aí liga, Joel. Aí liga, parece que não tinha ninguém triste naquele quarto, né? E eu vejo assim que é muito real, né? E essas são experiências, Joel, que eu fui adquirindo no decorrer, porque fazem 15 anos que eu sou cuidadora, né? Foram assim, experiências, é lógico, a gente busca, a gente lê, mas mais que buscar, mais que ler, é você vivenciar, né? Porque é algo assim que está dentro de mim. Então, os meus idosos que eu cuido, eu não permito que eles permaneçam ali naquela tristeza, né? Porque eles têm que dar vida para eles. Eu estou lá para dar vida para eles, né? Então eu vejo que vem bem de encontro mesmo, né, com o que você está partilhando aqui com a gente. E é bem interessante isso, Joel. Eu só tenho que agradecer essa riqueza. Eu que agradeço, que é De isso. conhecimento. E vamos, Joel, eu quero falar um pouquinho aqui do pessoal que fez algumas perguntas. E depois eu quero que você Legal. faça uma homenagem
Com Você faz uma certeza. homenagem para a gente? Então, Joel, Faço. olha, a gente tem aqui bastante pessoal com a gente aqui, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Cássia Fernandes falando, né, da canção, daquela canção que você falou no começo, que ela falou que marcou bastante, que Ah, Geraldo Vandré. Ah, é Isso, que eu não falei das exatamente, ela flores. falando, né? A dona... Como é que é? Não entendi. É, ainda que eu não falei das flores, eu acho que é isso o nome. Isso, Vou até procurar aqui. exatamente. Aí o pessoal aqui comentando também, né, da questão da que a gente estava falando, da desigualdade, né? A dona Sônia, ela comentou aqui que velho é quem fica sentado no sofá, né? Porque idoso é o que se cuida, saúde, academia, aquela coisa toda, a gente voltando ali. E a Marlene fala da questão de dormir um pouquinho depois do almoço também, né? Da questão que a gente estava conversando, que isso também é vida, né? E aí tem aqui o pessoal falando, né? A Sandra falando de que lembro de você contando para mim com os olhos cheios de lágrimas, que é a questão do amor lá, né? Então, assim, a utilização da música, a Cássia, ela é música, né? Então, ela fala que a utilização da música atua de forma terapêutica. Isso é sensacional, sem dúvida, né? Com certeza. Então, a gente tem bastante participação e que você não consegue ver aí os comentários, né, Joel? Você não consegue ver Ah, os mas acho que comentários você aí, falando né? já me deixa agraciado, porque isso, de certa forma, já contribui. Não, não consigo. Alguns, eu consegui ver alguns aqui que você colocou, mas você falando já me deixa Ah, agraciado. Eu quanto contribuímos, né, dessa nossa conversa. É interessante saber o que as pessoas estão discutindo e percebo que elas estão muito atentas e contribuindo também com a nossa fala aqui, né? sim, a dona Águida também está aqui com a gente, a Fátima Cristina que estava aqui com a gente também, é, a Sandra Santos, né, também ela falando aqui que ela concorda que a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente pode mudar quem está do nosso lado. Enfim, o pessoal está interagindo aqui, está muito legal, está muito gostoso. E aí, Joel, eu gostaria que você, né, nessa semana do idoso, nessa semana de homenagem, que eu falo que essa semana é deles, né? Então, você aí com esse sorriso, com toda essa alegria, com todo esse conteúdo para a gente, eu gostaria que você fizesse uma homenagem aí para os nossos queridos e amados idosos. Eu fico assim, pensando nos que saíram, né? Mas a live vai ficar gravada para que o povo possa, assim, os que tiveram que sair por algum motivo, que eles possam acessar aí, né? Para que eles possam estar aí sentindo prestigiados. Ó, então, eu posso cantar a música para homenagear do Cartola? Joel, esse Ó, eu gosto muito do espaço é Cartola. todo seu. Então, Esse primeiro, espaço é todo dizer, né? seu. Se você quiser cantar, você canta. Se você Tá quiser bom, falar, você fala. Fique à vontade. tá bom. Dizer então, olha, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do mestrado tem esse é o segundo livro, né? Eu sou autor de um livro de poesia, a Poesia dos Meus Olhos, mas tem esse livro também que fala um pouco sobre o meu trabalho no mestrado, que é a música como estímulo de memória dos idosos, né? Um estudo psicossocial. E aí eu fiquei aqui nessa live, eu fiquei muito, eu gosto muito do Cartola, né? Eu sempre tomo nessa caneca do Cartola aqui, que tem a música A Sorrir Eu Pretendo Levar a Vida, mas eu queria cantar a música, uh, uma outra música dele que ele fez para a filha dele, que é O Mundo é um Moinho, né? Que quando a filha dele jovem e ele querendo passar a experiência para ela, dizendo que, olha, o mundo é difícil, você vai cavalcar o chão com os seus pés. Então, eu queria cantar um pedaço dessa música como uma homenagem para ir para os idosos e também como uma forma de construção de pontes entre os mais jovens e os mais velhos. Se eu não sou cantor, eu sou entusiasta, mas eu me senti à vontade, senti vontade de fazer, de cantar essa música. Então, espero que vocês gostem aí e vamos lá, vou cantar um pedacinho, tá bom? Pode ser? Fique à vontade. Então tá. Ainda é cedo, amor,
Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estar à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Mestre Cartola, gratidão por essa música. Sou muito feliz com você por ter feito essa música, Cartola. Obrigado. Eu estou muito emocionada. Eu Estou muito também. emocionada aqui, viu? Eu sabia que hoje ia dar nó aqui, viu? Eu também tô. Sabia mesmo, mas é algo bom, é algo que nos faz assim, a gente renascer, né? Então, Sim, com eu quero te certeza. agradecer, assim, e Joel, não tenho o que te dizer. Gratidão, Eu gratidão, acredito Sônia. que eu acho que da mesma forma que eu fiquei aqui emocionada, eu acredito que o pessoal aqui também está comentando, né? O pessoal está super emocionado aqui também. E eu queria falar mais uma frase aqui, né? Uma frase, né? É um textinho aqui. Vamos ver se você reconhece. Eu não vim para o mundo para te ensinar, eu vim para te amar. E é o amor que te ensina. Acredito muito nisso. Muito, muito, muito nisso. Eu não estou aqui no mundo para ensinar ninguém, mas para amar e o amor ensina. Joel, de uma forma assim muito assertiva, você consegue fazer com que a gente sinta isso, né? É algo assim imensurável. A forma, o seu olhar, né? A forma de você falar. Eu acredito que a pessoa, quando ela acredita no amor e ela vive aquilo assim, na sua alma, ela consegue fazer com que isso transpasse a alma, sabe? Faz com que chegue no coração do outro, porque eu vejo que o amor é esse mesmo, né? Ele faz assim, toca o coração, né? Eu vejo que é como se fosse um imã, sabe? Falando assim, eu acredito que como se fosse um imã. Então você consegue e a gente, eu falo por mim, né? Acredito que as pessoas também estavam naquela expectativa e as expectativas foram superadas porque você simplesmente deu um show aqui pra gente, né? E pra É gente, isso. assim, poder encerrar, será que você não teria uma poesia pra gente? Tá, eu vou Pode ler. escolher Imaginei qualquer que. uma. Tá. Eu vou ler um trecho de um texto que eu fiz, um texto curto, que diz sobre relações, mas dizer antes o quanto que eu estou grato por estar aqui, então gratidão por esse espaço. O que eu posso dividir, eu acho que eu estudei para isso, eu não estudei para guardar ou engavetar ou guardar para mim, o que eu sinto guardar para mim, então o que eu posso dividir com as pessoas é o que eu sou, o que eu tenho, o que eu me transformo, o que eu estou mudando, e é isso que eu tenho para conseguir contribuir. E que bom que a gente vai encontrando outras pessoas com vibrações boas na vida, e isso só vem aumentar essa positividade, esse amor que a gente tem no mundo, né? Então, eu vou ler um trecho aqui, tá? Sobre as relações, que eu também gosto bastante de escrever. Nos descuidamos, tentando encontrar uma mistura possível para que ambos pudéssemos amadurecer em nossas fraquezas. Descobrimos que nem toda doença adoece e nem toda saúde cura. Descobrimos que o amor foi inventado. Hoje,
Pouco importa se você ou eu dizemos eu te amo. Nossos códigos e sentimentos são outros. Inventamos a nossa vida a dois. Sensacional. Gratidão, Cris. Sensacional, Joel. Muito, muito, muito obrigada, Joel. Você, Obrigado. assim, gerou muito valor nessa noite, né? Eu agradeço. Você, assim, é gratidão eterna a Deus pela sua vida, por você estar aqui, com certeza. Os idosos que estavam aqui, os mais novos, enfim, de maneira geral, se sentiram tocados. E é exatamente isso que era a ideia, e a gente conseguiu fazer com que isso fosse atingido. E eu agradeço, Joel. Assim, gratidão mesmo, né? A gente está chegando ao finalzinho da live. E agradecer ao pessoal que esteve aqui com a gente também, aqui, elogiando, o pessoal dando parabéns, o pessoal se emocionando, falando aqui. Parabéns, Joel. Você fala muito bem, canta melhor ainda, né? A Marlene escreveu aqui. Obrigado, gratidão. Então é isso, eu quero agradecer imensamente aos meus amigos, ao pessoal que está aqui, que abraça essa causa de uma maneira assim, assertiva junto comigo. E eu falo, é uma frase que eu sempre falo: pessoas precisam de pessoas, né? Então faz todo sentido. Então, gratidão a todos que estiveram aqui. Joel, deixa a palavra com você para que você possa se despedir, para que você fique à vontade. Então, agradeço muito o convite, gratidão mesmo. Agradeço todo mundo que está aí assistindo, contribuindo. Agradecer a Deus por eu estar aqui, podendo falar, tudo isso que tem uma jornada e um caminho dele também. Agradecer a minha tia que faleceu ontem. Agradecer porque ela está realmente no caminho da luz. Minha família. E que ela vá bem. Só isso. Eu tenho certeza que você amou, né? Você amou dessa forma que você nos amou essa noite, e eu tenho certeza que ela está muito bem. Joel, meus sentimentos, e que Deus abençoe você e toda a tua família. Viu? Muito obrigada, gratidão eterna. Gratidão. Gratidão e até a próxima, porque eu tenho certeza que vão pedir, viu? Então você se prepara. Obrigado. Joel, Até. um beijo no teu Tchau, coração e tchau para muito vocês. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal.